102.9 Vale FM. Senhoras e senhores, estou recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da Vale FM, nesta manhã de sexta-feira, para a nossa entrevista do dia, eles que são integrantes de uma entidade muito importante, né? Que faz estudos e promove aí, portanto, o gerenciamento dos recursos hídricos que competem às bacias hidrográficas aqui da nossa região, que são as bacias dos rios Tijucas e Biguaçu. Converso hoje com a Aline Tomasi, que está aqui com a gente, e o William Vollinger Breno Vida. Eles são integrantes do comitê e vão nos falar sobre encaminhamentos e estudos importantes que foram divulgados aí algumas semanas atrás, os quais, então, eu já agradeço por terem compartilhado com a gente esses estudos para que a gente esteja aqui repassando para a nossa comunidade. Vamos fazer jus, então, à etiqueta, né, Aline? Bom dia, obrigado aí por ter sugerido esse assunto e é sempre um prazer tê-la aqui. Bom dia, Sidney, bom dia aos ouvintes da Rádio Vale. Meu caro William, seja bem-vindo novamente, também é um grande prazer recebê-lo novamente. Bom dia, Sidney, bom dia, Aline, que hoje conosco aqui divide essa bancada. E para somar, né? Divide para somar. Bom dia aos ouvintes da Rádio Vale FM, é um prazer estar aqui novamente. E principalmente no dia 8 de março, né, que é o Dia Internacional da Mulher, e que todo dia é Dia da Mulher. Mas Lógico. Hoje, simbolicamente, historicamente, é um dia que reforça, né, a luta das mulheres por igualdade de direitos, salários, condições, né? E num país em que a gente tem uma das maiores taxas de violência contra a mulher, é um momento que a gente precisa rediscutir uma série de condições nesse sentido. Sem né? dúvida. Tão controverso, né? Sim. A gente falar sobre coisas boas e todas as capas hoje relacionadas à violência contra as nossas mulheres, né? A estatística nos diz que a cada uma hora morrem 6 mulheres. Então, Isso. quer dizer, é muito, muito interessante que a gente consiga trazer sempre esse tema à baile, mas também lembrar da importância, porque se você tem um 8 de março hoje, significa que a mulher está muito mais presente na sociedade, principalmente na sociedade brasileira, né? Sem Mas dúvida, sem dúvida. E que assim seja, né? Vamos em frente com as lutas diariamente. Meus amigos, eu achei muito interessante o estudo, né, que o comitê está realizando através aí das entidades parceiras, que inicialmente trata da qualidade das águas subterrâneas aqui na nossa região. Vamos falar para o nosso ouvinte que está em casa hoje, do que se trata essas águas subterrâneas, né? O que o comitê diz com esses estudos? Então, Sidney, hoje 30%, né, no mundo nós são águas subterrâneas. E no Brasil nós temos alguns aquíferos, né, muito importantes, uns na bacia do norte do país, mas aqui no sul nós temos um aquífero muito importante, que é o aquífero Guarani. E a nossa região, muito embora ela não esteja presente geograficamente dentro do aquífero Guarani, ela tem uma importância importantíssima no sentido econômico, social, e a gente precisa levar esse assunto adiante, né? Então, aqui na bacia dos rios Tijucas e Biguaçu, rediscutir águas subterrâneas significa a gente repensar o que é essa agricultura hoje, o que é a mineração hoje, o que é a atividade agropastoril, como é que a indústria se porta nesse momento, como é que a gente leva esse assunto para dentro de uma sala de aula, por exemplo. E quando o Comitê Tijucas Biguaçu, em parceria com o Instituto Água Conecta, que hoje é a entidade executiva, e com outros parceiros nesse processo, a gente traz isso à baila, significa que a gente dá um novo significado para o que é a água subterrânea, né, Aline? Uhum. É isso aí, William. E a água subterrânea, eu costumo dizer que é aquela água invisível, Tá. que é a água que a gente não vê, mas é importantíssima, né? Se estima que cerca de 30% da água doce disponível no mundo é a água subterrânea. Certo. Então, é aquela água da chuva que ela vai filtrando devagarzinho com a ajuda das florestas importantíssimas, né? Que se a gente não tem floresta, a gente não diminui as nossas reservas de águas subterrâneas. E ela fica ali armazenada. Então, é aquela água que a gente vai perfurar um poço e a gente vai encontrar ela, geralmente, né, de boa qualidade. Entendi. E esse estudo que a gente está fazendo, o estudo das águas subterrâneas, é um estudo inédito em Santa Catarina e até nível de Brasil. Então, é um estudo em parceria com o governo do estado. Então, ele está sendo feito em todo o território catarinense. E aqui com o Comitê Tijucas e Biguaçu, a gente está fazendo
a região leste, então junto com as áreas da bacia do Itajaí, do Camboriú e também do Cubatão e Madre, né, aqui na região da Grande Florianópolis. E aí a gente vê que aqui a nossa água subterrânea ela é um pouquinho diferente. Aqui as nossas reservas são do aquíferos sedimentares, aquíferos de fraturados, né, que tem características diferentes do aquífero Guarani. Sim. Por exemplo, aqui em Tijucas é bem comum a gente fazer as ponteiras, né? Sim. Porto Belo, Biguaçu, até Governador Celso Ramos. Verdade. E a gente tem um alerta para essas águas, porque são águas bem superficiais aqui na nossa região, principalmente litorânea, né? Que é o aquífero sedimentar, que então é uma água que logo infiltra, mas ela pode levar muito poluente, né? Então, é comum se fazer essa ponteira para uma reserva em casa, né? Faltou água, eu vou usar a água da ponteira, mas a gente tem que cuidar, Certo. porque essa água ela pode estar contaminada, principalmente se a gente tiver uma região de alguma coisa de fossa perto desse poço, Sim, né? aham. Porque acaba infiltrando. Entendi. Então, quanto mais superficial essa água, mais suscetível a contaminação. riscos, a riscos a quem consome, no caso, né? Isso. Ou devido à utilização, né? Eu conheço algumas pessoas que têm as suas ponteiras aqui na nossa região, a maioria delas para utilização, para irrigação, né? Para os animais e tal. Só que a gente sabe que, principalmente no interior, né? O pessoal faz muito disso e quando não há outro recurso, utiliza para consumo também, né, meus amigos? E as pessoas não se dão conta, né, Aline, que a nossa região cresceu muito demograficamente. Então, vou dar um exemplo muito simples aqui, né? Na década de 70, ali em meados de 70, o meu pai vem para essa região aqui. E aí é um fato muito interessante, porque ele ajuda a fechar um poço no quintal da casa onde eu moro hoje. Olha só. Né? Quer dizer, essa casa pertenceu aos meus avós, que pertenceu aos bisavós, enfim, passou de gerações, né? Mas o meu avô, já entendendo que a comunidade estava crescendo e que não havia mais possibilidade de usar aquele poço de uma forma correta, de uma forma saudável para a família, ele decide tomar uma decisão muito difícil. E é muito interessante porque nas histórias que a gente vai levantando, isso cada comunidade aqui do interior de Tijucas, ou Canelinha, ou dos outros municípios que nós temos aqui na região, todo mundo vai ter uma história a respeito de um poço na comunidade. Certo. Então, onde eu moro, por exemplo, que é no Canto dos Ganchos, nós tínhamos um poço coletivo no meio da comunidade e um poço que o meu avô tinha na propriedade. E esses poços são fechados naquele momento, Certo. porque já se entende que não dá mais. Então, quer dizer, já existe uma consciência da própria comunidade que a água daquele momento não pode ser mais utilizada. E se a gente levar hoje isso para isso que a Aline acabou de apresentar aqui, nós temos um problema muito maior, né? Porque a gente fala de água subterrânea num momento que a gente está debatendo o saneamento no país inteiro. Isso. Né? Então, a gente está, por exemplo, com obras de saneamento lá em Governador Celso Ramos, mas nós temos obras de saneamento aqui em Tijucas também, Sim. em São João Batista. A gente começa a pensar essa região como um todo. Né? Então, a água subterrânea hoje, ela faz parte, então, de um contexto que a gente precisa rediscutir com a comunidade, levar isso para a sala de aula, para os professores de geografia, de ciências, quando é nas séries primárias, ou enfim e tal, levar esse assunto cada vez mais adiante. Né? Maravilha. E esse estudo, ele já está concluído? Ele segue em andamento? Como é que funciona nesse momento? Então, a gente ainda está na parte, digamos que estamos na metade do estudo, Tá. né? Então, tem a fase de diagnóstico, que é esse que a gente concluiu, e a gente está divulgando os resultados iniciais. Certo. Então, por exemplo, a gente já viu que aqui na região das bacias do Tijucas e Biguaçu, a gente tem cerca de 220 poços cadastrados. Então, 220? então se usa água subterrânea tá. na bacia, né? Para irrigação, para uso doméstico, enfim, é bem comum se usar esse tipo de água. Só que o alerta que nos fez, né, que nos apareceu quando a gente estava fazendo esse estudo, é que a gente também está analisando a qualidade da água desses poços, né? A gente está pegando dados secundários e em alguns locais, como Major Gersino, em Rancho Queimado, em Leoberto Leal, né, a gente encontrou metais pesados na água. Sério? Né? Então, é um alerta bem grande, né? É difícil a gente saber a origem desse metal pesado, como que ele chegou lá. Pode ser que não é uma contaminação de agora, é uma contaminação passada, né? Mas é um alerta, porque, por exemplo, aqui já na região de Camboriú a gente não encontrou, Tá. na de Grande Florianópolis também não, mas aqui sim.
Então, esse estudo ele vai subsidiar o enquadramento dos corpos hídricos, que é um dos instrumentos da nossa Política Nacional de Recursos Hídricos, que a gente está fazendo agora no âmbito do comitê, né? Então, a gente vai enquadrar a água subterrânea, quer dizer qual é a classe, como é que está a qualidade dessa água e como que a gente quer que ela fique no futuro e o que tem que ser feito para essa qualidade ser alcançada. Entendi. Assim como as águas superficiais, que são as águas dos rios, né, das nascentes. Maravilha. Então, a gente está em andamento esse estudo e devemos concluir até o final de 2024. Maravilha. Então temos que saber como está a situação das nossas águas, né? E inclusive para saber o que a gente tem que, o que faremos, né, para manter essa qualidade para a devida utilização no futuro. Muito legal. E assim, ó, eu até reitero aqui, eu achei muito interessante essa iniciativa, porque muitas vezes são coisas que as pessoas não se dão conta, né? Todo mundo acha que só porque a água compõe um lençol freático embaixo do solo, ela já é naturalmente filtrada e está tudo certo, né? Vai ser da melhor forma. E não é bem por aí, né, meus amigos? Ô, meus amigos, eu também estava dando uma olhada com mais afinco na questão do estudo sobre as matas ciliares. E a preservação e o estudo sobre as matas ciliares tem sido um carro-chefe do comitê desde sempre, praticamente, né? Sim, é imaginar que a gente inicia esse processo lá em 2011, esse pacto pela mata ciliar, né? Então o comitê sempre teve uma preocupação. Aliás, a gente começa em 2011, mas o embrião disso está em 2001, está no nascedouro do Comitê Tijucas Biguaçu. Quando a gente pretende implementar aqui a ideia de um comitê de bacia hidrográfica, a gente está preocupado já com essas matas ciliares. E aí o que acontece? Agora em 2024, essa é a boa notícia, né? Por meio então de uma parceria com a entidade executiva, que é o Instituto Água Conecta, nós estamos desenvolvendo um diagnóstico das áreas de preservação permanente. Tá. Que é justamente, principalmente, essas águas, essas matas, né, ciliares, né? Essas matas que parecem o cílio dos olhos da gente, do corpo, certo, né? Que ficam nas beiras dos rios, das lagoas e tudo mais e tal. E a gente trouxe então essa preocupação novamente para a nossa comunidade, porque a gente entende que, embora a gente tenha feito um bom trabalho desde 2011, a gente praticamente espalhou mais de 20 mil mudas. Hoje a gente tem 15 municípios na área de abrangência do Tijucas Biguaçu, porque uma parte de São José hoje faz parte do Comitê Biguaçu, mas a gente entende que não apenas essas 20 mil mudas que nós distribuímos, nós também fizemos visitas ao pequeno produtor rural, nós tivemos prefeituras como aliadas também nesse processo. É uma construção de uma grande parceria entre a comunidade e uma instituição que hoje ela tem uma grande relevância na nossa região. E só para ter uma ideia, Sidney, a nossa meta, que é de 50 km², ela tem um grande desafio. E eu trouxe uns dados aqui muito interessantes, e a Aline vai complementar, porque hoje nós temos praticamente mais de 7 mil nascentes na nossa região, nós temos mais de 9 mil quilômetros de cursos d'água. Então, às vezes vocês pensam, uma instituição como a nossa, pequena, para dar conta disso tudo, realmente é muito difícil. E nós temos mais de 3 mil km² de área total. O que perfaz aí praticamente imaginar que hoje nós temos de área degradada de APP aproximadamente aí 35 mil campos de futebol. Né? Caramba! A gente usa o parâmetro do campo de futebol para dar uma dimensão do estrago que nós temos. Sim. Né? É culpa do agricultor? É culpa do pecuarista? É culpa do minerador? Não. Né? É culpa da indústria? Não. Mas é uma maneira que a gente tem de trazer, né, a comunidade para rediscutir uma forma da gente atuar melhor dentro disso. Porque você pode ficar sem energia elétrica, mas você não pode ficar sem água de forma nenhuma. Isso é fato. Né? Você precisa da água para consumo, você precisa da água para produzir, você precisa da água para levar lá para o seu animalzinho lá na sua pequena propriedade, né? O pescador precisa da água nesse processo todo. Então hoje a gente tem aí esse grande debate, que a Aline até vai complementar agora. O que faz o pacto? Educação ambiental, o cadastro do pequeno produtor, um diagnóstico ambiental, uma implantação de projetos para essa pequena propriedade, essa manutenção e monitoramento. E eu estou com uma pessoa aqui do meu lado que fez parte desse processo todo
indo nas propriedades, Uhum. fazendo esse trabalho técnico, aproximado e tal. Então, hoje, estamos aqui com personagens históricas desse processo, né? A gente gostaria sempre de lembrar aqui muito, né, Aline, o papel do Adalto nesse processo, o papel do Edson, né, Baelli, né, nesse processo, o papel do Tiago nesse processo, o papel do Lealzinho nesse processo, que foi muito importante nesses anos todos. E a Aline fez sempre esse trabalho perto das escolas também, e pode dar uma complementada sempre com bastante interesse nesse processo. Então, falar de mata ciliar eu acho que é o tema que eu mais gosto de falar, né? Porque quando a gente fala de mata ciliar, que é aquela, né, que é uma área de preservação permanente dentro da legislação federal, mas existem outras áreas de preservação permanente, né? Topo de morro, restinga, né? Mas a gente trabalha principalmente com as matas ciliares, que é aquela vegetação que tem as margens dos rios, dos cursos d'água e das nascentes. Mas na visão geral, assim, da população, às vezes mata ciliar é problema, né? Sim. Porque eu não posso construir, o meu terreno já perdeu um monte de área. Por conta do interesse econômico. Né? Então a gente vê principalmente nas áreas urbanas, né? Com essa especulação imobiliária que a gente tem aqui na região, né? Então acaba sendo um problema, mas não é um problema, né? Ela é a solução. Quando a gente pensa em mata ciliar, a gente pensa em garantir quantidade de água. Então, é aquela água que está chovendo hoje, se a gente tem a mata ciliar, ela vai ficar guardada. Ela vai ficar ali no solo armazenada e não vai direto para o rio, né? E logo vai embora para o mar. E provocando enchentes e enxurradas, né? Por que as nossas ruas alagam tanto hoje aqui na Tijuca, né? Sim. Porque a gente quase não tem mais árvores na cidade, né? É verdade. Então, essa água não está infiltrando. Então, primeira coisa, quantidade e qualidade. Se a gente olhar hoje para o Rio Tijucas aqui no Dinossauro, a água está marrom, né? A nossa água, a água é transparente, a água que a gente toma é transparente. Sim. Mas ela está marrom por quê? Porque está indo todo aquele solo, tudo para dentro do rio, porque a mata ciliar já foi, né, devastada, enfim. Então, se a gente tem as raízes, elas seguram essa terra e não vai para dentro do rio. Então, também é um problema do saneamento, do tratamento de água, né? O SAMAI gasta muito para tirar esse barro da água para a gente poder tomar. Sim. Então, se a gente tem mata ciliar, a gente guarda essa água da chuva e a gente tem uma água de qualidade, né? Essa sujeira não vai para dentro do rio. E é esse trabalho que o comitê tem feito, então, de estimular, de mostrar a importância de a gente ter as matas ciliares. Então, são cerca de, como o William falou, né, são 42% das matas ciliares aqui da região já foram degradadas. Mas a gente tem esse dado por município também, né? Então, por exemplo, aqui em Tijucas, cerca de 31% da mata ciliar não existe mais, ela está degradada. Só que a gente tem um dado bem importante também, que desse 31%, apenas 1,8% está ocupado por edificação, por casa, por construções. Então, o restante, cerca de 29%, é possível recuperar. Certo. É possível plantar, principalmente se a gente vai para o interior aí, Terra Nova, Oliveira, né? A gente vê aquele riozinho, aquela cachoeira lá no meio do pasto, né? Totalmente degradado. Descoberto. Né? Muito então, bem. É possível recuperar. Muito bem. Sidney, a gente, pegando um gancho nisso que a Aline falou, nós estamos num momento de um debate de uma das maiores epidemias, talvez, de dengue no nosso país. E a falta da mata ciliar, ela é prejudicial a essa questão não só da dengue, né? Outros vetores aí que nós temos, né? A leishmaniose, nós temos outros borrachudo, que, nossa, a gente consegue perceber nessa fase, principalmente no verão agora, com mais intensidade. Então, quando a gente preserva a mata ciliar, existe um engano por parte da população dizendo o seguinte: tudo aquilo que é limpo é o perfeito, né? Tá limpinho, a gente não tem um mato aqui, não tem nada e tal. Mas a preservação da mata ciliar, ela combate esses vetores, combate a dengue, combate outras doenças, então isso é muito importante. Eu gostaria também aqui de prestar uma homenagem e também fazer uma lembrança aqui às pessoas todas que passaram pelo Comitê de Bacia do Tijucas Biguaçu, e mandar um abraço para o Danilo, que é o nosso presidente, ao seu Rubens, que hoje é o nosso vice-presidente, e também a Rúbia, que representa, né, junto com a Aline, o Instituto Água Conecta. Né? Maravilha, show de bola. Bom, meus amigos, para a gente pontuar esse assunto,
qual que é o desafio? Como é que a gente vai conseguir conscientizar? Porque a gente está falando, né, como o William nos destacou, a Aline nos destacou, que isso não depende simplesmente do comitê apontar o poder público ou quem quer que seja lá, vamos replantar as matas ciliares, porque há um conflito, né, na maior parte, porque os cursos d'água eles cortam propriedades particulares, né, cada território desse tem o seu proprietário, cada um tem a sua ideia. E o que a gente pode fazer, então, para conscientizar essas pessoas, primeiro, da importância, né, sobre a preservação desses biomas e que a gente venha a colocar em prática isso mais adiante? Como é que vocês enxergam isso? Talvez o maior desafio, não só do comitê, mas hoje de qualquer instituição na nossa sociedade, nesse momento que a gente vive, é trabalhar de forma coletiva. Tá. Né? A gente costuma dizer que a época do lobo solitário acabou. Certo. Né? Ou a gente pensa como um grupo, ou como a gente pensa em fazer parcerias, e o comitê vem nos ensinando isso, ensina a nós aqui, né? Ou a gente se junta, ou senão a gente vai se perder a todos, né? Então, talvez um dos maiores exemplos disso seja a transposição das águas do Rio Tijucas para os municípios aqui da região, Tá. né? Principalmente Porto Belo e Bombinhas, Isso. né? No início, quando a gente começou esse debate, houve uma grande polêmica, as pessoas disseram, não, isso não vai dar certo, a gente vai perder e tudo mais, mas hoje a gente consegue servir, né, esses municípios com água de qualidade, ou pelo menos fazendo esse monitoramento que a gente está fazendo aqui. Uhum. Então, Sidney, eu penso assim, hoje a gente tem prefeituras que podem nos ajudar nesse processo, né? A sede do Comitê Tijucas Biguaçu é Tijucas, Tá. é um município de Tijucas. Porém, a gente precisa da prefeitura de Canelinha, de Governador Celso Ramos, de Biguaçu, de Bombinhas. A gente precisa entender que um município que recebe água lá no final, por exemplo, Bombinhas, ele tem uma parcela de responsabilidade Sem com o dúvida. município de Tijucas. A gente tem que pensar, a Aline deu uns dados aqui, e pouca gente entende a complexidade dessa bacia, né? A gente sai do zero aqui, do nível zero do mar, e a gente vai praticamente a uma altitude de mais de 1.200 metros, né? Lá para Leoberto Leal, Certo. para Rancho Queimado. Então, quer dizer, e são realidades sociais completamente diferentes. A maneira como, muitas vezes, um agricultor pensa a terra em Leoberto Leal é diferente de como pensa a terra aqui no litoral em Tijucas. Sem dúvida. Mas alguma coisa nos aproxima, que é o uso dessa água de uma forma responsável, de forma sustentável. Então, talvez algo que a gente, né, Aline, a gente já conversou com alguns prefeitos na região, seja algo que a gente precisa lançar aqui nesse momento, que é um pacto entre as prefeituras da nossa região, para que a gente não consiga pensar mais os nossos municípios de forma isolada. A gente tem que começar a pensar os nossos municípios de uma forma mais macro, né? E aí a gente vai conseguir evitar a erosão, vai conseguir evitar as pastarias extensivas aí e tal. A gente vai ter um controle melhor, né, desse processo todo. A Aline pode complementar também, porque ela teve um trabalho de educação ambiental muito forte nas escolas, e eu acho que isso também ajuda bastante. A mensagem que eu quero deixar aqui é que quando a gente pensa em preservar a mata ciliar, em recuperar, a gente está pensando na questão econômica, principalmente, né? De garantir a água na sua propriedade, né? Principalmente no interior, de quantidade, qualidade, e o próprio terreno em si, né? Porque se a gente não tem mata ciliar, esse rio vai ficando cada vez mais largo, né? Vai fazendo buraco, vai assoreando, erosão, né? Como então, estamos vendo no Rio Tijucas já há muitos anos, né? vai debarrancando tudo e essa terra vai parar na nossa praia aqui Sim. de Tijucas, né? Não é à toa que a gente tem tanta lama aqui na praia, que é o rio que está Verdade. trazendo. Então, garantir o seu terreno, a integridade do seu terreno, garantir a água na sua propriedade, que hoje tem um valor econômico bem agregado nessa questão. E aí, cada um, né? Claro que a prefeitura é importante, o poder público é importante, mas acho que o papel de cada um, né? Então, hoje, eu tenho um terreno, eu quero recuperar, eu tenho um sítio na minha casa, eu quero. Primeira coisa, pode entrar em contato com o comitê, que a gente tem um cadastro, né? Então, a gente cadastra todas as pessoas, as propriedades que têm interesse em recuperar. Maravilha. Né? Então, pelo e-mail comitetijucas@gmail.com ou então pelo nosso Instagram, @comitetijucas e Biguaçu.
Maravilha. Ou entre em contato aqui com a rádio, né, que Claro, faz o nosso contato. sem dúvida. E aí, a partir do momento que a gente tem esse cadastro, hoje o que a gente tem de recursos, né? A gente recebe algumas mudas de compensação ambiental. Então, são destinadas ao comitê, a gente tem viveiros parceiros e a gente pode destinar essas mudas para quem tem interesse. Não vou te dizer que hoje eu tenho muda para todo mundo, né? Mas a gente vai tentando conciliar. E aí, nesse momento, a gente está assim, né, William? Mas acho que o primeiro passo é ter o interesse, a gente ter o cadastro, a gente escreve projetos também, a gente, né, tem para esse ano, a gente conseguiu aprovar um projeto para desenvolver no município de Major Gercino. Lá nós vamos instalar um viveiro para armazenar mudas, então mais um viveiro parceiro, né, junto com a Prefeitura Municipal. E vamos implementar a recuperação de 5 hectares lá no município, na parte mais interior, né? Então, com a parceria da comunidade local lá, então... só que a gente tem que ter essas pessoas interessadas, né, para poder buscar recursos à medida que abrem os editais e implantar esses projetos. Maravilha. Então, a princípio, a população tem que entender, tem que querer, e aí juntos a gente vai fazer, tenho certeza que isso vai dar certo. Muito obrigado imensamente por vocês trazerem, né, esses estudos aqui para a gente compartilhar com a nossa comunidade, e até para quem quiser saber mais, um pouquinho mais, né, do que foi divulgado ali, onde que o pessoal pode estar buscando essas informações, amigos? Então, as nossas redes sociais, né? O Instagram, que a Aline já mencionou, que é uma ferramenta muito importante para isso. Entrar em contato também a partir do e-mail nosso, que é novamente, comitetijucas@gmail.com, e a gente vai fornecendo todas essas informações e tal. E a gente aqui agradecer... Também, né? O Facebook e o Facebook também, no né? Face também. O Face ainda não deixou de existir, né? Sim. E é até interessante, né? As redes estão migrando, né? Isso. Daqui a pouco nós vamos ter algumas outras ferramentas aí para ser usadas, mas por enquanto é o Instagram e o Facebook que são os mais utilizados. E a gente, Sidney, agradecer mais uma vez o espaço da Rádio Vale FM, porque sempre é uma parceira do Comitê Tijucas Biguaçu. Eu vou a Ganchos e moro em Ganchos, enfim, mas passo pela rua e as pessoas param, olha, te escutei na Rádio Vale. A Rádio Vale tem um alcance muito importante, que ela vai lá no interior, né? Então, assim, quando eu estava com a Aline, com o Thiago, com outros colegas do comitê, desenvolvendo algum trabalho nos interiores da nossa bacia, lá alguém dizia, olha, escutei a Rádio Vale FM, escutei vocês lá. Então, essa parceria histórica que a Rádio Vale tem conosco, a gente valoriza muito, a gente agradece, principalmente a tua amizade, né, Sidney, que para nós tem um valor assim imensurável, né? Muito obrigado. Parabéns por tudo, sim. Muito obrigado. Sempre às ordens. Talvez os amigos não saibam, mas eu tenho uma memória afetiva muito boa com o comitê, que quando me deram a oportunidade aqui, né, para ingressar nos microfones do jornalismo da Vale FM, a primeira entrevista que eu tive a oportunidade de acompanhar foi do nosso saudoso Djalma Bittencourt, quando o presidente do comitê aqui esteve. E aí eu comecei a me inteirar sobre as movimentações que nós tínhamos aqui na região. O Djalma era talvez um dos maiores defensores desse Pacto da Mata Ciliar. E a gente lembra dele sempre com muito carinho. Um abraço aqui para a família, né? Djalma sempre uma pessoa... Djalma, Adalto, para nós... Dona Sandra, né? Dona Sandra, né? Para nós são pessoas assim que têm assim um carinho muito especial, né? Abraçaram essa causa. Né? Sem dúvida, sempre lembrados aí pelo seu comprometimento. Obrigado, amigos, bom trabalho, viu? Sempre às ordens. Recebemos aqui, portanto, os integrantes do Comitê Tijucas Biguaçu, Comitê de Gerenciamento das Nossas Águas. Procure saber mais sobre esse trabalho importantíssimo para o desenvolvimento social e ambiental da nossa região.